Pesquisamos na lista de juízes e desembargadores quantos receberam a partir de R$ 100 mil. 97 receberam entre 100 mil e 200 mil reais. 87 receberam entre 200 e 300 mil. 32 ficaram na faixa de 300 mil a 400 mil. 10 receberam entre 400 mil e 500 mil. 2 entre 500 e 600 mil reais. Um recebeu de 700 a 800 mil reais. Outro, 1 milhão e 200 mil reais. Se você ainda não caiu para trás, espere até ouvir o que se gasta com isso todo ano. 160 bilhões de reais. Esse é o custo do judiciário aos cofres da União, segundo uma pesquisa feita pelo Tesouro Nacional. O Supremo decidiu enviar ao Congresso um pedido de reajuste de 18% no salário da magistratura, incluindo servidores do Judiciário. Pela proposta, em julho de 2024, o salário dos ministros será de R$ 46 mil. Esses 160 bilhões representam 1,6% do PIB brasileiro. Ouvindo e olhando assim, pode nem parecer tanto, mas vamos às comparações. Dos 53 países pesquisados pelo Tesouro Nacional, o Brasil é de longe o que mais gasta com o judiciário. A média entre os países ricos é de 0,3% do PIB, muito longe daqueles 1,6% daqui do Brasil. Entre os países emergentes, caso do Brasil, por exemplo, a média é de 0,5%. O Tribunal de Justiça do Maranhão ainda não disse de onde vai tirar mais de 90 milhões para pagar o retroativo de um benefício que, depois de 16 anos extinto, foi restabelecido pelo Conselho da Justiça Federal. Os altos salários pagos a integrantes do Judiciário em Minas. R$ 752.159,39. Esse foi o vencimento líquido pago a apenas um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no início do mês. O segundo maior vencimento foi para a juíza de Alfenas, no sul de Minas, que recebeu R$ 366.766. E desses 160 bilhões, 83% vão exclusivamente para a remuneração dos servidores. Pagamento de salário, penduricalho e por aí vai. Tem juízes goianos recebendo mais de R$ 170 mil por mês por conta das gratificações e indenizações. O Tribunal de Justiça de Alagoas aprova um aumento de 100% no auxílio alimentação para os juízes, que já recebem aí mais de R$ 30 mil. Ainda assim, o Congresso, que já aumentou a própria verba parlamentar para 50 bilhões tempos atrás, agora quer aumentar a já gorda fatia do orçamento brasileiro, destinada a pagar juízes e desembargadores. E você pode perguntar, mas e o tal ajuste fiscal? Bom, esse aí pouca gente viu, pouca gente comeu e ninguém ouviu falar. Muitas preocupações em relação àquelas chamadas pautas-bomba. A que está para explodir, o governo está preocupadíssimo, tem impacto de 42 bilhões de reais, é a chamada PEC do quinquênio, que está no Senado Federal e tramitação avançada. Essa PEC estabelece a cada 5 anos, tanto para a magistratura como para o Ministério Público, aumento de 5%. Então, o impacto é enorme. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o custo do judiciário brasileiro. Como a proposta que impulsiona salários de juízes e promotores escancara a desigualdade na remuneração de servidores públicos. Minha convidada é Gabriela Lota, professora de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Gabriela é doutora em Ciência Política e vice-presidente do Conselho do Instituto República.org, dedicado a melhorar a gestão de pessoas no serviço público brasileiro. Terça-feira, 23 de abril. Gabriela, de largada, eu queria saber qual é o tamanho do funcionalismo público brasileiro e de quais setores e de quem nós estamos falando. O funcionalismo brasileiro, ele é muito grande, diverso e heterogêneo, né? A gente está falando aí de mais de 11 milhões de servidores,
que trabalham no governo federal, estados, municípios e que trabalham em diferentes poderes, né? O poder executivo, que é aquele que entrega os serviços na ponta, o poder legislativo, que são as câmaras, as assembleias que fazem as leis, e o poder judiciário. E nesse sentido, Natuza, o serviço público brasileiro é muito diverso, porque a gente está falando desde o professor que está lá numa escola, num município pequeno, até um juiz, ou até o juiz do Supremo Tribunal Federal, ou até os senadores, deputados e pessoas que trabalham nas câmaras. A gente está falando de pessoas muito diferentes, e a gente está falando de pessoas que exercem trabalhos muito distintos e que recebem salários também bastante diferentes. Acho que só para dar um pouco mais de proporção, né, dentro desses 11 milhões, 10% estão no governo federal, 20% nos governos estaduais e 70% nos municípios. E aí a gente está falando nos municípios de mais de 1 milhão de professores, mais de 2 milhões de funcionários na área de saúde e quase 1 milhão de policiais, né? Então a grande maioria são pessoas que estão fazendo atendimento ao público, mas a gente tem bastante gente que está trabalhando aí em gabinetes, em áreas que a gente não consegue ver necessariamente enquanto cidadã. Agora, durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado, o senador Jacques Wagner veio com uma avaliação que o impacto final da proposta seria de 42 bilhões de reais por ano. Teve gente que chiou, teve gente que achou que era isso mesmo, enfim. Lembrando que ele é o líder do governo no Senado. 42 bilhões de reais, Gabriela, são suficientes para fazer que tipo de políticas públicas? Eu queria que a gente entrasse aqui num contraste, sabe? Do que dá para a gente fazer com esse dinheiro de aumento de salário já para o topo da hierarquia do funcionalismo público? Pois é, dá para fazer muita coisa, Natuza, e acho que eu queria primeiro abrir um pouco a caixa preta do que é esse topo do funcionalismo, para a gente pensar o impacto disso, né? Esse recurso, se são 42 bilhões ou não, isso está em discussão, até porque tem um efeito cascata, né? Algumas carreiras podem ganhar agora e outras reivindicar, então a gente não sabe até onde isso vai parar, mas hoje, quem receberia esse recurso, que são promotores, procuradores, juízes, defensores públicos, delegados da Polícia Federal, são 38 mil pessoas, né? Ou seja, quantitativamente é um número muito pequeno do funcionalismo público brasileiro. E mais do que isso, Natuza, essas 38 mil pessoas já são pessoas que estão no topo da elite do funcionalismo, né? Só para a gente ter noção de proporção, hoje 50% dos servidores públicos brasileiros ganham menos de R$ 3.400 por mês. Então, a grande maioria do funcionalismo público brasileiro é formado por esses servidores que estão lá na ponta do serviço e que ganham salários muito baixos. E hoje, 1% dos servidores já ganham acima de R$ 27 mil. E a gente está basicamente falando destas pessoas que estão no topo do funcionalismo e que vão receber mais salário de maneira contínua ao longo do tempo, vinculado apenas ao tempo de trabalho e não à performance. Então, acho que isso é uma primeira coisa importante, ou seja, a PEC ela vai aumentar uma desigualdade que já existe no funcionalismo público e que é bastante problemática. Isso é uma primeira questão. Uma segunda questão, para a gente ter um pouco de proporção, o que esses 42 bi representam. Hoje, se a gente for olhar, por exemplo, para o orçamento de grandes políticas, como o Bolsa Família. O Bolsa Família tem um orçamento aproximado de 160 bi por ano para 21 milhões de famílias. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Banco Mundial, em parceria com o governo federal, aponta que 3 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família saíram da pobreza este ano. Comprar comida é a prioridade do Antônio e da Roselene quando entra o dinheiro do Bolsa Família, a principal renda da casa. Eu faço meu contorcionismo, né? Aqui pego o servicinho ali, outra lá, faz a juntada com o Bolsa Família e nós estamos sobrevivendo, né, com isso daí. Mas se não fosse o Bolsa Família, a situação estaria crítica. Então, na verdade, eu estou falando quase 1/4 do recurso que vai para o Bolsa Família e que financia 21 milhões de famílias, não de pessoas, muito mais pessoas, significaria esse recurso, 1/4 desse recurso indo para 38 mil funcionários públicos. É uma loucura. É uma loucura, pô. Eu queria até que você repetisse esse número, Gabriela, para não passar incólume por quem nos ouve. Você pode repetir, por favor, essa correlação?
Então, hoje o Bolsa Família custa 160 bilhões para pagar o benefício para 21 milhões de famílias no Brasil. Nós estamos falando de 42 bilhões de recursos de reais, possivelmente para pagar 38 mil funcionários públicos, para ter noção da proporção, né? Isso significa 25% do orçamento do Bolsa Família sendo destinado para 38 mil pessoas que já estão no topo da elite do funcionalismo, né? A gente pode fazer a mesma conta olhando para o orçamento das universidades públicas, Natuza. Hoje, o orçamento das universidades públicas, que ainda perdeu recurso recentemente, é de quase 7 bi. 7 bi significa 1/6 desse cálculo que o governo federal está fazendo como aumento do pagamento para a PEC dos quinquênios. Quer dizer, é como se a gente tivesse 6 vezes o pagamento das universidades para pagar a mais 38 mil pessoas. As proporções são absurdas, né? São absurdas, porque a gente tem noticiado desde a semana passada uma greve que atinge mais de 50 universidades, 77 institutos federais, porque os servidores exigem a recomposição dos salários de uma reestruturação de carreiras. E aí você nos conta que custam 7 bi, muito, mas muito menos do que esses tais 42 bilhões para 38 mil pessoas, não é isso? É exatamente isso. Professores e servidores estão em greve em 61 universidades e institutos federais. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, professores querem a reestruturação das carreiras, reajustes salariais e a recomposição do orçamento da educação. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, disse que o governo concedeu reajuste de 9% para todos os servidores públicos no ano passado, inclusive os professores e servidores da educação. E que, para este ano, o governo está oferecendo reajuste nos benefícios, mas que qualquer aumento nos salários pode comprometer o equilíbrio do orçamento de 2024. E a gente poderia ficar mais em proporções aqui, né, Natuza? Mas a questão é muito absurdo se a gente pensa no quanto hoje custam as nossas políticas públicas que beneficiam diretamente cidadãos e milhões de cidadãos, e quanto esse valor vai servir para uma parcela muito restrita do funcionalismo público que, volto, já está em condições muito melhores do que a grande massa dos servidores públicos no Brasil que fazem atendimento ao público. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Gabriela. Agora, Gabriela, você defende uma ideia de governar com, e não é governar para. Queria muito que você explicasse essa diferença de conceitos ou esse raciocínio e por que ele tornaria o funcionalismo público mais eficiente. Nós temos, desde a nossa Constituição, a ideia de que, e isso vai sendo reforçado ao longo das décadas, obviamente, a ideia de que cada vez mais o Estado tem que estar a serviço de garantir direitos para a sociedade brasileira. E mais do que isso, o Estado precisa ser transparente, prestar contas, estar em diálogo constante com a sociedade. Essa lógica muda um paradigma de funcionamento da administração pública que vai dizer: o Estado não trabalha para si mesmo, ele não pode se ensimesmar, ele não pode pensar em si mesmo quando produz política pública. Ele precisa produzir política pública para a sociedade e para resolver problemas concretos que a sociedade vive, né? Isso significa que nós precisamos ter a administração pública em diálogo constante com essa sociedade, eu diria que no plural, né? Porque o Brasil é um país muito diverso, muito heterogêneo e desigual, para que justamente o Estado possa produzir políticas públicas que tenham impacto real na vida das pessoas. Essa mudança de paradigma, Natuza, significa desde governantes que precisam ter uma escuta mais constante da sociedade, né? Então os políticos eleitos precisam estar em conexão maior com a sociedade para conseguirem representar essa sociedade, mas também significa que o funcionalismo público precisa estar mais conectado com o que é esse Brasil, ou o que são esses Brasis e o que é que a sociedade precisa, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com
formação de servidores públicos, por exemplo, é a ideia de que servidores precisam botar o pé no barro. Não adianta fazer política pública encastelado, né? Servidor público precisa conhecer a realidade de quem vai todo dia para uma escola pública, conhecer a realidade de quem vai no posto de saúde, entender a dinâmica de vida dessas pessoas. Caso contrário, a gente produz política pública que é na visão do próprio funcionário público e não necessariamente resolve problemas reais. Isso significa ineficiência, porque a gente gasta dinheiro com solução que não resolve o problema. Isso significa inefetividade, porque o Estado não consegue produzir impacto. E isso, ao longo do tempo, significa perda de legitimidade do próprio Estado, porque a sociedade não se vê mais representada no que o Estado faz. E esse tipo de medida que a gente está vendo agora, né, medidas que são de fortalecimento de uma burocracia já elitizada, que já tem privilégio, é exatamente isso, Natuza, porque não são decisões que estão sendo tomadas no sentido de aumentar o acesso da população a serviços públicos melhores. Pelo contrário, né? Então, por isso que é muito importante a gente pensar nessa lógica do Estado atuando com, governar com e não governar para. E eu lembro que o país recentemente passou por um enxugamento da máquina pública e em maio agora vai ser feito o primeiro concurso nacional unificado, uma espécie de Enem para funcionários públicos. E esse Enem vai selecionar candidatos para mais de 6 mil vagas no serviço público, Gabriela. É hora de voltar a investir no funcionalismo? E mais, como é que a gente deixa o funcionalismo mais racional, mais eficaz? Como a gente melhora as formas de seleção em concurso público? Tem uma discussão imensa aí, né? Tem. Então, acho que a primeira coisa, Natuza, é muito importante recompor o serviço público brasileiro. E para trazer um dado, desde 2016, só o governo federal perdeu 70 mil pessoas, ou que aposentaram, ou que saíram e foram trabalhar em outro lugar. E não houve recomposição dessas 70 mil pessoas. A consequência é que nós temos algumas áreas do governo que praticamente paralisaram. Não sei se você lembra, 2 anos atrás a gente teve o caso do INSS, que não conseguia mais fazer o seu trabalho básico, porque você teve uma leva muito grande de aposentadorias aí até 2022, e o serviço ficou praticamente paralisado. Os peritos médicos do INSS anunciaram o fim da greve, que durou 52 dias. O Sindicato dos Servidores da Previdência afirma que 1.300.000 pessoas aguardam uma perícia do INSS em todo o Brasil. E se a gente for pensar proporcionalmente, Natuza, eu falei, então, 70 mil pessoas saíram nos últimos 7 anos da administração pública federal, e esse ano, com o concurso unificado e mais outros concursos, a gente vai ter uma recomposição de aproximadamente 8 mil pessoas, que significa um pouco mais de 10% de recomposição, né? Isso não dá conta da necessidade que a gente tem de recomposição para o curto e médio prazo, porque, como eu disse, mais gente vai se aposentar em breve. Agora, também não faz sentido, primeiro, contratar desenfreadamente, quer dizer, não é recompor os 70 mil, porque uma parte desses trabalhos não são mais trabalhos necessários, porque eles foram digitalizados, terceirizados e assim por diante. E mais do que isso, Natuza, é muito importante que o processo de contratação, de seleção, ele seja mais otimizado e feito de uma maneira melhor. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma tradição no serviço público brasileiro de fazer contratação de servidor público por concurso de prova objetiva, né? Então, a gente tem lá a coisa dos concurseiros que passam anos estudando como responder prova objetiva, vão aprendendo e entram no serviço público. Essas pessoas não necessariamente gostam do trabalho que elas vão realizar, não necessariamente sabem desempenhar o trabalho e não necessariamente têm uma vocação para o serviço público. E hoje os nossos processos seletivos não permitem contratar pessoas avaliando se as pessoas sabem fazer o básico do trabalho. A gente vê contratação de professor para escolas públicas em município, muitos municípios contratam professor por prova de conhecimento escrita. Então o professor de história tem que responder perguntas de história. Ninguém avalia se o professor sabe dar aula, nem se ele sabe falar em público. E por que a gente não faz isso? Porque as leis que regem hoje o processo de fazer concurso,
elas são muito problemáticas em relação à capacidade de avaliar outros tipos de competências, que é o que a gente chama, por exemplo, a capacidade de um professor de dar aula. E aí a gente acaba contratando pessoas só por conhecimento cognitivo, por decoreba. E isso não é suficiente para você ter bons funcionários públicos. Então, para a gente poder ter servidores que trabalhem melhor e um funcionalismo que seja melhor, a gente precisa melhorar os nossos processos seletivos. Isso significa melhorar as provas de concurso, significa permitir outras formas de avaliação, né? Tem hoje em discussão no Senado, já está na finalização do processo de aprovação, o PL dos concursos. O plenário da Câmara aprovou o projeto que define regras para os concursos públicos federais. O projeto estabelece normas sobre o edital, a inscrição, a elaboração, a aplicação e correção das provas, os tipos de provas que podem ser aplicadas, os recursos e os direitos dos candidatos aprovados. As regras valem para seleções para cargos federais e o projeto permite que estados e municípios definam normas próprias. É um projeto de lei que, se aprovado, vai permitir que estados e municípios avaliem os servidores públicos, os concursandos, né, por outros tipos de habilidade, por exemplo, fazendo prova didática para professor. E, por fim, precisa melhorar um outro elemento, que aí eu vou conectar de novo com a discussão da PEC do quinquênio, que é: nós precisamos ter medidas de desempenho e de performance que consigam estimular o servidor a ser um funcionário cada vez melhor em prol da sociedade. Isso significa, Natuza, não ter carreiras que só gerem progressão e aumento salarial em função do tempo de serviço. Que sejam automáticas, né? Exatamente, ou que sejam automáticas. Eu posso passar 5 anos não fazendo nada e o meu colega passou 5 anos trabalhando muito. Não é justo que nós dois recebamos o mesmo aumento salarial, né? Por isso que a gente precisa ter medidas de gestão do desempenho cada vez melhores, não vinculadas à progressão automática por tempo de serviço. E eu fico pensando no coletivo, na necessidade coletiva de gente que precisa de muito dinheiro para ter o mínimo, para comer, para comprar remédio, para levar o seu parente num posto de saúde. E aí vem mais um penduricalho, quando ainda em 2006 houve uma marcha para acabar com esses penduricalhos que acabavam sendo incorporados aos salários, né, Gabriela? Exato. E aí agora volta tudo de novo, assim, é uma loucura. Volta, Natuza, nesse caso, com uma coisa muito perigosa, que é esse percentual de aumento que eles vão ganhar é fora do teto constitucional, né? Então, para explicar para o ouvinte, a gente tem um teto que é o máximo de salário que um servidor público pode receber, que é o equivalente ao salário do juiz do STF, do Supremo Tribunal Federal, que está perto de 42, 43 mil reais hoje. Então, supostamente, nenhum servidor poderia ganhar acima disso. Mas essa remuneração da PEC do quinquênio fica fora do teto. Então, ele pode receber acima do teto constitucionalmente, caso essa PEC seja aprovada, né? Então, é um penduricalho constitucionalizado ainda, né? Gabriela, foi bom ter conversado com você. Tem hora que dá um arrepiozinho assim nas costas, né? Da gente ver quanta coisa que precisa resolver e não resolve. Mas eu agradeço demais, é muito bom te ouvir aqui no assunto. Obrigada. Obrigada, Natuza. Prazer conversar com você. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.